Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise. Tem análise todos os dias como o radar do mercado, a partir das 10h45 uma live, para você solicitar a sua análise, e tem análise de fechamento ao final de cada pregão. Tem também as análises especiais, geralmente na terça e na quinta-feira, umas 2 vezes por semana, e tem o radar da semana. Então são muitas análises e tem bastante conteúdo de aprendizado para você aproveitar ao máximo. No decorrer desta análise de fechamento, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha aqui na análise. Isso me ajuda bastante a disseminar o conteúdo do canal com outros participantes que estão procurando conteúdo de qualidade no YouTube. Você pode também fazer isso compartilhando o conteúdo com seus amigos, com pelo menos um amigo, um familiar, já ajuda, colabora bastante. Para você se inscrever gratuitamente, o procedimento é simples. Basta você aqui passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, e na sequência vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter a opção de se inscrever no canal. Instalando o aplicativo DV Invest, que está disponível para iOS e para Android no seu celular, você vai ter acesso completo ao conteúdo existente dentro do aplicativo durante um determinado período, que é basicamente recomendações de compra e venda, carteiras de ações, informações relevantes durante o pregão e também aí você tendo o acompanhamento de todas as operações em aberto, reposicionamento de stop, acionamento de stop, batendo em objetivo, enfim, informando qualquer que seja o resultado da operação, positivo ou negativo, sempre será informado. Ibovespa no dia de hoje, boa alta de 1,51%, caminhando aqui, se afastando mais da região de 100 mil pontos e tornando a região de 100 mil pontos mais importante como um patamar de suporte. Olhando para o G60, isso aqui é um sinal positivo. Supera essa região, sustenta acima dessa região, gera sinal de alta, tornando essa região mais importante. A região aqui no G60, 100.852. E aqui no gráfico diário, a região aqui na faixa de 100 mil pontos, outra região de suporte. Então é importante o Bovespa manter aqui esse viés mais altista para cada vez mais aumentar a probabilidade de chegar naquela região de projeção de alta desse triângulo ascendente ou de um pivô de alta que vai lá na casa acima dos 105 mil pontos. Seguindo para os futuros, lembrando, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais aqui sua audiência diária e principalmente os comentários que eu recebo, eu leio todos os comentários, às vezes demora um pregão ou outro pregão, mas às vezes no mesmo dia eu já leio os comentários, dou um joinha, agradeço lá os comentários que são enviados aqui dentro de cada análise. Mini índice, então, tendência de alta, rompeu aqui para cima, está perdendo um pouco de força agora, mas está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Depois de ter dado uma bagunçada aqui antes, veio para baixo, para cima, agora rompe para cima com gap de alta, se sustenta acima de uma região de antigo topo que ela rompeu e está dentro de uma tendência aí de alta nesse momento. Abriu para cima, seguiu aqui dentro da sua tendência de alta, seguiu pelo menos acima aí do 101,385, ficaria mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente num gráfico, por exemplo, de 10 minutos. Movimento de subida, se recua aqui, gera sinalização de fundo ascendente, foco maior em buscar a operação de compra num gráfico de 10 minutos. Se fica aqui também de lado e gera o pivô de alta, também possibilidade de trabalhar na ponta compradora de day trade no mini índice, caso abertura mais para cima no pregão seguinte. Caso venha trabalhar para baixo, um movimento um pouco mais relevante para baixo, principalmente para baixo dessa região de fundo, com esse topo aqui, que é a região na casa ali dos 101, 130, 100.995, e passou a gerar a sinalização de topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo dessa região, foco maior em buscar a operação de venda. Pelo gráfico de 5 minutos, como está acontecendo aqui no G30, um sinal de reversão de estrela cadente, perda da mínima do que no anterior, mantendo assim um cenário um pouco mais de abertura ou estável para baixo, vai ficar um pouco mais para se buscar o quê? Operação de venda no gráfico olhar para o gráfico de 5 minutos em busca de uma possível venda de topo descendente ou de pivô de baixo. Mais de topo descendente porque é uma operação mais contra a tendência nesse momento. Enfim, um cenário um pouco que eu ficaria mais interessado para a ponta compradora e mais para a ponta vendedora abaixo do 101,100. Indo para o dólar, no dia de hoje nós temos aqui o dólar no 0 a 0, mais 0,34%, estável e segue dentro da bagunça mesmo o dólar. G60 vindo para cima de uma região que poderia funcionar como resistência, que ontem era para funcionar como suporte, passou para baixo.
aqui funcionou até como resistência, mas não deu sequência e reverte para cima. É como não, né? Se eu jogar no G30, a gente vai ter aqui dois pivôzinhos de alta. Esse pivô que não deslanchou muito e agora um novo pivô de alta, que também está sem deslanchar muito, mas segue alinhado mais para cima, favorecendo um pouco mais fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, preferencialmente acima da região de 5.378 a 5.368. Acima dessa região aqui, recuou, girou fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação de compra. Por outro lado, abre caindo, volta para baixo dessa região, principalmente da região de 368, e passa a gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. PETR4, dia de hoje, apresentando alta de 2%, está dentro do leilão de fechamento, então pode variar um pouco, assim como o IBOV, que está apresentando aqui alta de 1,5%, pode alterar um pouco por conta do leilão de fechamento, mas seguimos na posição comprada em cima da PETR4. Então, a posição comprada aqui em cima da PETR4 com os dados que já foram comentados na última análise. Sem nenhuma alteração por enquanto, stop, algo positivo, manteve-se acima dessa região, não voltou para baixo esse patamar. Hoje até gerou a possibilidade de se buscar a entrada pelo intraday no gráfico de 15 minutos em cima dessa região de fundo, em cima da região que ela voltou lá para romper, de novo volta aqui para esse patamar, gera outra sinalização de alta. Então algumas sinalizações positivas em cima dessa região aqui de antiga resistência, funcionando como suporte. Vale 3 no dia de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,36%. Pode alterar um pouco, mas segue dentro do movimento de alta, sem nenhuma sinalização de queda ainda. Só um dia de, vamos dizer assim, de correção da forte alta. Caminho mais provável ainda para cima. Quem está comprado no swing trade, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na casa dos R$ 60,38. Pode até colocar um pouco mais distante, R$ 60,33. Colocar aqui uns 0,1% abaixo da mínima, não seria algo ruim de ser feito, não. Dá para trabalhar com stop, ou seja, tem que não só para não pegar aquela oscila ali um pouquinho abaixo e já volta a subir. Então dá para trabalhar com stop em R$ 60,33, stop de proteção para quem está comprado no swing trade. Para quem está de fora, no swing trade, que é o meu caso, eu aguardaria algum processo de correção no preço ou no tempo para eu planejar uma compra de swing trade nesse ativo. Lembrando que ela segue dentro da carteira perspectiva, que é uma carteira mensal de ações que a gente tem. E que é divulgada aqui dentro do aplicativo, dentro do canal DV Carteiras. Próximos ativos. Quais são os próximos ativos que eu vou comentar? GOAL4, BBDC4, KLBN11, SUSB3, MFG3, BIF3 e HPV3, Repvita. Começando pela GOAL4. Pregão de hoje, basicamente no nosso preço de entrada, né? Preço de entrada sugerido, 7,65, está aqui basicamente o nosso preço de entrada. Então ficou ali de lado, não conseguiu superar essa máxima, se tiver superado melhor ainda, mas ainda segue válida a entrada nesse papel. E o mais importante é conseguir romper essa resistência que gerou 2 candles fortes de baixa ao bater nessa região aqui em torno de 7,73. Então é importante para o papel continuar aqui seu movimento subido. Nosso stop segue no mesmo patamar ali na casa dos R$ 7,38, conforme comentado na última análise. Bradesco, BBDC4, recomendação de compra no pregão de hoje, dentro do que foi falado no radar da semana, que poderia trazer oportunidade de entrada, assim como eu falei até, comentei sobre a PTR4, a entrada da PTR4 lá no radar do mercado, falando que a Bradesco seria algo parecido, né, com aquela lateralização da Petro e esse rompimento aqui. Vamos ver se vai fechar aí acima dos 22,72. Quanto mais para cima fechar, melhor para a operação. Se superar amanhã essa máxima aqui, reforça um pouco mais a chance desse gap aqui ser um gap de fuga de uma zona de resistência, aumentando a probabilidade de subida do preço a favor do movimento de subida do gráfico semanal. Então, no semanal está em tendência de alta, com sinal de fundo em cima no patamar de suporte, e no gráfico diário o pregão de hoje estabelece uma tendência de alta, então a compra basicamente de um pivô de alta, com o stop dessa operação ficando em R$ 21,96. Então, R$ 22,73 entrada, R$ 21,96 ponto de stop, 3,39% risco dessa operação, que é o tamanho do stop, e jogando o objetivo lá por volta dos 24,27. Alocação, quanto do capital total, 15% aqui seguindo aquela linha de, se der errado, evitar uma perda maior do que 0,5% do capital total em uma única operação.
quando eu falo do capital total, não é o tamanho do stop da operação, tá? Você tem um stop da operação 3,4%. Se perder 3,4% e você colocar, se tem 100 mil e colocar 15 mil reais, você vai perder 0,5%. A perda vai representar 0,5% dos 100 mil reais. Depois aqui vamos falar de Klabin, KLBN11, que fechou aqui em R$ 20,96, com alta de 2,75%. Recomendação de compra nesse ativo. Qual a expectativa? A tendência não é de alta, mas depois dessa recuperação dela, a maior probabilidade seria de romper tudo aqui para cima. Gráfico semanal ficando aqui de lado, lembrando do viés positivo que eu vejo para o papel no gráfico mensal dentro de um movimento de subida. Então, tentando pegar, já fiz algumas tentativas em Klabin, e essa aqui é uma nova tentativa tentando pegar um movimento de subida não só para essa região, mas buscando algo mais. Então, ativo que recupera basicamente sua tendência de alta se romper tudo isso aqui para cima. O que é tudo isso aqui para cima? R$ 21,15. Passando os dados dessa compra, R$ 20,87, fechou em R$ 20,96. 20,25 ponto de stop da operação, risco de 2,97%. E objetivo em 22,11, alocando 17% do capital total nesta operação da Klabin. Então, lembrando, 20,27 é um pouquinho abaixo da mínima de hoje, 2 centavos abaixo da mínima de hoje. SUSB3, que é do mesmo setor, teve um dia muito forte também para cima, 5,97%, enquanto a KLBN11 conseguiu subir aí 2,75%. SUSB3 também subiu forte, vinha numa tendênciazinha de baixa, topos e fundos descendentes bem fracos, né, comparado ali à região de suporte. Gerou anteontem um sinal de baixa e já reverteu esse sinal, mudando a tendência aqui para uma tendência mais indefinida, mas com um aspecto positivo. Vamos ver se o semanal dessa ação consegue sair aqui dessa bagunça, gerar um bom fechamento nessa semana e superar a máxima dessa semana, que aumentaria a probabilidade de subida. Se fechar a semana ainda para cima da região de 39,80, melhor ainda. Se fechar acima dos 41,40, mais relevância ainda no sinal de força por parte dos compradores. Então, sinal também positivo na SUSB3, o mesmo setor aí basicamente da Klabin. MRFG3, recomendação de compra na Marfrig, entrando novamente no papel. Está aqui no leilão de fechamento. Essa entrada, basicamente, ela parou em cima do grande candle de alta, gerou uma nova sinalização de fundo. Ainda é abaixo de uma zona de resistência aqui que incomoda um pouco. Mas considerando o fundo que ela montou e esse fundo sendo a favor ainda do movimento de alta do gráfico semanal, me chama a atenção pelo cenário como um todo. Mensal, ainda com movimento de subida. Semanal, dentro de um movimento de alta aqui no gráfico semanal. Dentro de um movimento de alta aqui nessa periodicidade, em cima da média móvel 13 períodos e o gráfico diário gerando um fundo também a favor justamente do mensal e do semanal. Então, arriscando novamente uma entrada no papel, fechou aqui em R$ 13,32 com alta de 3,5%. Dados da compra da Marfrig, fechou basicamente no ponto de entrada, R$ 13,33. Stop em R$ 12,73, que é um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi em 12,77. Risco de 4,5%, 14,53 ponto de stop, 11% do capital total nesta operação. Por último, HPV3. Só para mencionar, por último não, né? BIF3. A BIF3, que é também do setor da Marfrig, a Marfrig fez isso aqui, ó, esse fundo aqui. Não rompeu ainda aqui. A BIF3 já chegou a romper. Bom rompimento, grande candle de alta. O stop ficaria um pouco grande, mas é um grande candle de alta, um pivô de alta. Superação da máxima de hoje reforça um pouco mais a expectativa de seguir o movimento de subida desse papel no curto prazo. Pode até fechar em queda, mas enfim, a expectativa seria de ter a continuidade aí de pelo menos mínimas ascendentes no gráfico diário. Então, bom fechamento, pivô de alta. Olhando aqui para níveis de resistência pela frente na BIF, tem 14,39, primeiro ponto, depois tem ali 14,85 e mais acima faixa dos 15,08. São os desafios, olhando para o gráfico semanal, os desafios em termos de resistência para esse ativo nos próximos pregões ou nas próximas semanas. Papel também que está dentro aí da carteira mensal de ações que eu passo aí para compartilho com vocês, atualizo todo o início de mês. Carteira mensal, carteira do mês de julho. Agora, HPV3.
Espero que a Marfrig faça isso também, né? Venha fazer um pivô de alta, que seria basicamente isso aqui, ó. Ela ter um grande candle aqui de alta e venha fechar aqui acima. Veremos. E indo agora para Rap Vida, recomendação de compra nesse ativo. Qual a ideia aqui da recomendação de compra? O papel está dentro de um movimento, uma tendência de alta de médio prazo, fazendo a correção mais fraca no gráfico semanal. Essa correção mais fraca para basicamente ali próximo da média, junto no topo anterior. Pode até vir um pouco mais para baixo, mas a sinalização que ela gerou ali no pregão de ontem com o pregão de hoje, voltando para cima da média, eu vejo como algo positivo, que eu optei por arriscar uma entrada na expectativa de continuidade do movimento de subida. Se olhar para o gráfico de 60 minutos, era até o início de uma formação de um fundo ascendente. Vamos ver se ela vai confirmar isso aí no próximo pregão. Passando aos dados desta compra, R$ 60,82, ela fechou até abaixo, R$ 60,63. O stop da operação R$ 58,85. Isso gera um risco de 3,24%. Objetivo em 64,76, alocando 15% do capital total nesta operação. Então são essas as posições aqui que a gente tem em aberto nesse momento. São 6 operações em aberto após o pregão de hoje. Espero ter colaborado aí mais uma vez com essa análise de fechamento. Se foi útil para você, deixe seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço, um bom descanso e até o próximo pregão.